Como você já sabe, as nossas videoaulas têm um limite de 15 minutos, até porque a plataforma Google Classroom não suporta mais do que isso. Então, na primeira etapa do encontro remoto, nós falamos sobre a classificação no olhar, na visão do Hidalberto Chiavenato, enfocando o aspecto da legalidade, aqueles benefícios que são exigidos pela legislação e que as empresas não podem contestar ou não podem deixar de oferecer, e os benefícios de livre e espontânea decisão da empresa em fazê-lo para melhorar o clima organizacional, criar uma relação de aproximação, de estimular seus colaboradores a dar o seu melhor, de mantê-los, né, os colaboradores talentosos dentro das organizações empresariais. Então, são os chamados benefícios espontâneos ou corporativos. E agora nós vamos ver as demais categorias. Mas eu preciso, antes de falar sobre as demais categorias, dizer algo que eu já disse anteriormente. Mas eu estou ratificando, eu estou confirmando, eu estou dando uma ênfase. O objeto da nossa disciplina são os chamados benefícios corporativos, aqueles oferecidos pelas empresas espontaneamente, com o objetivo de criar uma relação de aproximação com seus colaboradores internos, de criar uma relação de parceria, de estimulá-los a produzir mais e melhor, de estabelecer um clima organizacional mais favorável. Mas é preciso que a gente tenha uma noção global. Por isso é que nós estamos partindo do maior para o menor. Nós começamos falando sobre benefícios sociais. Estamos tipificando, classificando sob o olhar de um especialista, que é o Hidalberto Chiavenato, e depois, progressivamente, vamos nos ater a falar exclusivamente sobre os benefícios corporativos. Mas vamos dar prosseguimento agora falando da classificação quanto à natureza e quanto ao objetivo. Na classificação do Hidalberto Chiavenato, quanto à natureza, nós vamos encontrar duas categorias: os monetários e os não monetários. Monetários envolvem a folha de pagamento de salários, como, por exemplo, férias remuneradas e 13º salário. Além de serem monetários, são exigidos pela legislação. Já, complementação de salário em afastamentos prolongados. Vamos imaginar a seguinte situação: um executivo que ganha R$25 mil e ele foi acometido de um problema de saúde, foi diagnosticado, e depois de cumprido todas as etapas, né, de exames, laudo e tudo mais, ele dá entrada na sua situação e ele tem o benefício de receber durante o período que ele está convalescendo. Mas a legislação, ela estabelece que nos 15 primeiros dias quem paga é a empresa. Então a empresa certamente vai pagar o salário dele, o salário que ele efetivamente ganha, 15, 20, 25 mil, seja lá quanto. Mas a partir do 15º dia, quem vai pagar é o INSS. E o teto do INSS é muito menor, é significativamente menor. Confesso a vocês que eu não me recordo quanto é no momento, mas me parece que é 3 mil e poucos reais. Então, imagine que o executivo ganhava 20 mil reais. Aí ele vai receber pelo INSS 3 mil. Há uma queda brusca de salário. Então, algumas empresas entendem essa situação e espontaneamente criam um mecanismo para complementar o salário durante o seu período de recuperação da saúde. Então, é uma liberalidade. É monetário, sim, porque envolve dinheiro. Mas, ao contrário das férias remuneradas e do 13º salário, não é uma exigibilidade da lei, e sim um benefício corporativo. Gratificação por produtividade.
também é monetário e também não é exigido pela lei. É uma liberalidade, é um benefício corporativo. A empresa decide pagar uma gratificação por produtividade para estimular o colaborador a ter um desempenho melhor, né? E certamente a empresa não faz isso porque ela é boazinha. É que ela espera que aquele aumento de produtividade vá oferir lucro e que aquele lucro seja compensatório. É como se fosse uma relação ganha-ganha. Ganha o colaborador e vai ganhar também a empresa. O item seguinte, participação em lucro e resultados. Isso no Brasil começou através de um gestor espetacular chamado Ricardo Sandler, autor de um best-seller, Virando a Própria Mesa, que nos anos 80, há quase 40 anos atrás, ele recebeu a empresa do pai, uma empresa falida, uma empresa que trabalha com produtos aeronáuticos, com complementos vinculados à indústria náutica, e a empresa estava quebrada. E ele modificou a estrutura de gestão da empresa. Começou a envolver os colaboradores internos, os trabalhadores, nas questões da empresa, tanto do ponto de vista de gestão, de decisão, como também de participação no lucro. E ele fez uma revolução tão grande que em pouco tempo ele conseguiu sanar a dívida, aumentou a produtividade, tornou a empresa uma empresa de excelência, melhorou as condições de vida, qualidade, bem-estar dos colaboradores e estabeleceu participação nos lucros. Então, os colaboradores se tornaram copartícipes, cogestores da empresa. E como foi um modelo que deu certo, passou a ser uma referência. E muitos empresários que no início contestavam isso, posteriormente, em momentos depois, passaram também a adotar participação em lucro. E até também, como o Ricardo Sandler, conselhos de gestores dentro da empresa, com a participação também dos colaboradores internos. Bem, quanto à natureza, nós vimos que existem os benefícios de natureza monetária, que estão na folha de pagamento dos colaboradores, e os benefícios que não são monetários, envolvem custo para as empresas, mas não são monetários, não estão na folha de pagamento, como, por exemplo, refeitórios dentro da própria empresa, às vezes também um ambiente de descanso, de lazer, assistência médico-hospitalar, que pode ser parte dentro da empresa com um posto de saúde e convênios com prestadoras de serviço, como a Unimed, Prontomed, Amil e tantas outras que a gente conhece aí, Assistência odontológica na mesma linha da assistência médico-hospitalar. Serviço social de aconselhamento. O que é isso? Eu diria que é uma das grandes conquistas, e eu já falei isso para vocês. Quando vocês cursarem a disciplina de marketing, vocês vão ver uma parte do marketing que é muito importante para a gestão de recursos humanos, que é o endomarketing, que nada mais é do que tratar bem o colaborador interno, tornar um ambiente de trabalho mais feliz, mais aconchegante, melhor, com mais qualidade de vida, com mais saúde, um clima organizacional melhor. E o endomarketing se assenta em alguns pilares. Quais são? Comunicação interna, planos de benefícios, que a gente está falando agora, assistência social, programas de incentivo. Isso faz com que esse conjunto de ações estratégicas melhore o clima organizacional, proporcionando qualidade, bem-estar, felicidade aos colaboradores e aos seus familiares. Então, assistência social e aconselhamento é a empresa ter profissionais na área de serviço social para acompanhar as famílias do ponto de vista das relações internas. Vocês já pensaram um pai ou uma mãe que vai trabalhar e está vivendo um clima familiar
difícil, com um filho drogado, com a filha que teve a gravidez indesejada. E esses profissionais da área de serviço social acompanham, aconselham, né? Fazem uma higiene mental, fortalecendo as pessoas. E isso, obviamente, faz com que essas pessoas se tornem mais agradecidas à empresa e também estejam mentalmente mais fortalecidas no sentido de se dedicar ao trabalho. Então, a questão também da assistência social é um dos pilares do endomarketing e é muito importante do ponto de vista das ações estratégicas da empresa, no sentido de cuidar bem dos seus colaboradores internos. Um outro item que não custa dinheiro, mas é importante, é o horário móvel de trabalho, o horário flexível de trabalho, né? Muitas empresas já estão adotando isso, no lugar de ter aquele horário rígido de 8 a meio-dia, de 2 às 6, a empresa flexibiliza um horário para que o pai e a mãe possam deixar o filho no colégio e chegar com mais tranquilidade no ambiente de trabalho, sem aquela pressão, e aí ele vai chegar mais solto, mais livre e trabalhar mais e melhor, né? Clubes sociais, transporte para o trabalho, né? Oferecendo vans, ônibus, enfim, meios de transporte que facilitem a chegada dos colaboradores ao ambiente de trabalho e também no sentido inverso. Então, esses são benefícios que envolvem, obviamente, custo, mas que não há diretamente o envolvimento de dinheiro para os colaboradores. Então, é uma das categorias identificadas pelo Hidalberto Chiavenato. E para finalizar, a última categoria identificada pelo Chiavenato, ele subdivide em 3 itens, que é com relação ao objetivo. Aqueles benefícios que são assistenciais, que envolvem diretamente a qualidade de vida e o bem-estar do colaborador e da sua família. Aí vocês estão vendo aí, assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, assistência financeira. Por exemplo, vamos imaginar uma situação que o colaborador está passando por um momento difícil, e a empresa pode antecipar salários ou até oferecer empréstimos, né, em condições mais vantajosas, serviço social, acabamos de falar, complemento de aposentadoria, nós já falamos sobre isso, né? O trabalhador que ganha 20 mil reais, um executivo, vai se aposentar pelo regime geral da Previdência Social com 6 mil reais. Então a empresa faz uma previdência privada complementar para que ele não tenha uma perda tão significativa. Seguros de vida, creches, escolas, complemento de salários em afastamento prolongado, problemas de saúde, por exemplo. A gente já falou sobre isso. Benefícios recreativos, como clubes sociais, áreas de lazer interna dentro da empresa, música ambiente, atividades esportivas, passeios, shows, teatro, cinema, né? Cultura, de um modo geral. Então, são benefícios oferecidos no sentido de melhorar a higiene mental do trabalhador, fazendo com que ele tenha muito mais condição de produzir. Ou então benefícios supletivos, como transporte, restaurante, estacionamento privativo, horários flexíveis de trabalho, agências bancárias no local da própria empresa, para que o trabalhador não tenha que se deslocar. Imaginem vocês que hoje está muito complicado a questão da segurança, alguém sair do ambiente de trabalho ou de casa. Enfim, vocês identificaram que um mesmo benefício ele pode estar numa categoria de ser exigido ou não pela legislação, de ter a natureza monetária ou não, ou de se classificar numa dessas categorias com relação ao objetivo, ser assistencial, recreativo ou supletivo. Então, são categorias identificadas pelo Chiavenato e que me parece ser o modelo mais adequado para que vocês tenham uma visão global sobre os benefícios sociais, entendendo que na nossa disciplina o que realmente nos interessa são os chamados benefícios corporativos, aqueles benefícios estabelecidos, né, definidos pelas organizações de livre e espontânea liberalidade, no sentido de motivar e de criar uma relação mais apropriada da empresa com seus colaboradores internos.